Ok, meus irmãos, vamos dar continuidade então aqui ao estudo da carta aos Gálatas. Nós estamos já no capítulo 2, versículo de número 4. No vídeo anterior, nós falamos dessa subida de Paulo a Jerusalém, juntamente com Barnabé e com Tito. Ele está explicando aqui para os Gálatas a visita, que ele foi até os apóstolos em Jerusalém. E no vídeo anterior eu havia falado sobre grupos, de judeus ou gentios prosélitos ao judaísmo, ou até mesmo judeus crentes na pessoa do Messias, aquele que creu que ele é o Messias, levantaram uma questão diferente da questão dos apóstolos, E uma das questões era: o gentio tem que circuncidar. Eu quero dar para os irmãos um pano de fundo, para os irmãos entenderem que antes das boas novas saírem para as nações, tinha a religião judaica lá, e até os dias de hoje existe a religião judaica. Então, como era a forma de um gentio adentrar ao povo de Deus, ao povo judeu, ao povo escolhido? O Dr. De Vester, ele escrevendo aqui no comentário dele, na epístola aos Colonicenses, quase não sai, Na epístola, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele fala que existia 3 coisas que um homem que queria adentrar a religião judaica da época deveria fazer, Há de se saber que quando esse homem ele fazia isso, ou fosse uma mulher, ele já não era mais gentio. Preste atenção nisso. Aos olhos da religião, ele se tornava um judeu, quando na realidade ninguém pode se tornar judeu. Esse é um ponto que nós precisamos ficar bem definido. E é também um ponto que o apóstolo Paulo está defendendo na carta aos Gálatas. Ninguém pode ser judeu. Então, o que ele tinha que fazer naquela época para se ajuntar ao povo de Deus? Aí, o Dr. De Vester, ele diz que ele tinha que circuncidar, no caso o homem, arrancar a pele do seu prepúcio. E eu quero que os irmãos entendam, a circuncisão foi um mandamento dado por Deus. A questão aqui é se a circuncisão, deveria passar pela vida dos gentios para que ele fosse salvo, ou se os gentios deveriam se tornar um judeu para ser salvo, Então, para que os irmãos não pensem que a circuncisão é algo ruim, o que Deus dá não é ruim, Só que as coisas, o mandamento deve ser bem interpretado, E esse grupo que estava indo lá na Galácia, eles estavam tendo uma interpretação errada sobre esses mandamentos. Então, voltando aqui à questão, o que eles precisavam naquela época para se converter ao judaísmo e virar um judeu? Ele precisava se circuncidar, isto é, o homem, imergir-se em uma mikvê, que é um tanque batismal, é um banho ritualmente, aquela lavagem, é daí que vem o princípio também do batismo, que é a mesma questão, é a mesma raiz. E ele precisava oferecer um sacrifício no templo. E, além dessas 3 obrigações, ele também deveria guardar toda a lei, por assim dizer, de forma obrigatória, e também as leis rabínicas, as tradições com suas regras, e muitas das vezes essas regras eram rígidas, Então, um gentio, para ser povo naquela época, para se tornar um judeu, ele precisava fazer todas essas coisas. Então, o pano de fundo aqui da carta aos Gálatas, quando diz aqui que, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então ele diz: eu tive em Jerusalém com os apóstolos,
Ele falando com os galeses aqui, né? Quando eu cheguei lá, Tito, né, que era grego, estava comigo, ele não foi constrangido a circuncidar-se. O versículo 4, como eu falei no vídeo anterior, esta questão foi até levantada. E ele diz, por conta de quem? Quem levantou essa questão? Ele fala, falsos irmãos que se intrometeram. Por que Paulo está chamando eles aqui de falsos irmãos? Porque a mensagem que esses irmãos estavam carregando, perturbando os galeses, forçando-os a circuncidar, né, por um legalismo, né, por uma obrigação, por uma imposição, não era uma mensagem de Deus. Era uma interpretação errônea. E Paulo disse lá, né, quando eu tratei no versículo 13, eu fui extremamente rígido, né, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus, mas eu estava sem atendimento. Então esse grupo, né, Paulo está chamando aqui de falsos irmãos que se intrometeram e secretamente a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Preste atenção nessa palavra servidão. Servidão aqui não está se referindo à lei de Deus. Servidão aqui está se referindo à obrigatoriedade. Servidão aqui está ligada aos homens. Servidão aqui está ligada a um peso advindo dos homens e não de Deus. Por isso Paulo disse, né, que esses falsos irmãos que tinham outro tipo de mensagem, né, foi ali espiar a nossa liberdade, né? Como eu falei, alguns tradutores dizem que a questão da circuncisão para Tito, que era grego, foi até levantada, né? Mas não aconteceu. E diz que para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo, para nos pôr à servidão. Então, quem tinha essa liberdade em Cristo? Nós. E quando ele fala nós, ele está falando ele, Tito, que é gentil, os apóstolos que estão em posição que ele está indo aqui visitar. Então, por isso eu disse em um dos vídeos que a mensagem do apóstolo Paulo era a mesma mensagem dos apóstolos. Nós precisamos somente separar quem é esse grupo que tem outro tipo de mensagem diferente da mensagem dos apóstolos e diferente da mensagem que o apóstolo Paulo ensinou aos galeses na Galácia. E diz aqui, versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Isto é, a questão foi levantada, mas não cedeu, né, aquela questão, porque Paulo bem sabia de quem ele tinha recebido as boas novas do evangelho e que não obrigava, tá, um gentil circuncidar para fazer parte do povo. Ele já era parte do povo por reconhecer Jesus, né, como seu Salvador, já era um salvo em Deus, né, e Paulo falou, nós não cedemos. Isto é, aquilo que Paulo verdadeiramente recebeu de Deus por revelação, que ele falou, eu não recebi de homem, que é a mesma mensagem dos apóstolos, né, do Senhor Jesus, Paulo continuou firme contra quem? Contra esses que tinham outro tipo de mensagem, que estava levando aqui uma mensagem diferente para os galeses. Então hoje a gente encerra esse vídeo falando desse ponto, né, que é um dos temas aqui da Carta dos Gálatas, a circuncisão do gentio, né, para poder ser um, ou parecer, ou ser igual, né, ao povo judeu, né. Paulo não cede, né. E aí, no próximo vídeo, nós vamos entrar no versículo de número 6. Ok, meus irmãos? Então, encerramos aqui esse vídeo de hoje. Deus te abençoe.